Abra sua Bíblia comigo, por favor. 1 Samuel, capítulo 8. Primeiro Samuel, capítulo 8, eu quero ler a partir do verso 1. Você achou? Diga amém. Glória a Deus. Assim diz o Senhor para nós essa noite. Tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias. É isso mesmo? É. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andavam pelos caminhos dele, antes se inclinavam à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e aos outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente, e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Vamos para o versículo 18. Então, naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós. Para que sejamos também como todas as nações, o nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz, estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. Nós estamos reunidos essa noite para ouvir falar de ti. Por isso que o ouvido ouça, que o coração entenda. E guarde, Senhor, os teus estatutos, as tuas verdades e tudo aquilo que é consoante, Senhor, as tuas obras para nós. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. A história conta para nós que nessa época a autoridade profética, a autoridade que falava em nome de Deus, sempre foi determinada pelo Senhor. Deus levantou profetas sobre a terra para estabelecer a sua verdade, a sua vontade, né, sobre o seu povo. E assim sucessivamente, Deus levantava homens, ungia-os, né, debaixo desse espírito profético e dava a eles a autonomia de ouvir a voz do Senhor e repercutir sobre o povo. Só que chegou um tempo em Israel e que eles perceberam que os filhos de Samuel tinham se corrompido, assim como a nação de Israel, de uma forma completa. A nação de Israel cada vez mais se afastava da presença de Deus, cada vez mais se afastava de um sentido de temor, né, que é fundamental para que dois possam andar juntos e em concordância.
E aí então eles olham para Samuel e enxergam Samuel como esse profeta, né? A diaconisa Débora acabou de dizer que ele nasceu de Ana, um menino tão especial que foi criado dentro do templo do Senhor para ser a voz profética de Deus naquele tempo. E Samuel ungiu homens importantes, foi referência de grandes profecias de Deus, né? Então, um homem que tinha um legado, que tinha uma história, porém a sua descendência não correspondeu. Os seus filhos não tinham a mesma visão, o mesmo compromisso, a mesma responsabilidade. Então a gente precisa falar algo importante nessa noite, que seja entendido: filho de pastor não é pastor. Filho de profeta não é profeta. Por quê, pastora? Porque Deus faz homens. Deus destina propósitos. Essa herança de passar de pai para filho é coisa dessa terra. Então, se Deus tiver que dar continuidade aos sacerdotes de uma família, Ele vai ministrar dons sobre eles. Ele vai ministrar poder sobre os filhos. Isso vai ser altamente relevante. As pessoas vão olhar e vão ver. Ele não é imitação do pai, tem unção ali. Ele não é alguém que está fazendo para dar continuidade ao pai, ao serviço do pai. Não, Deus realmente escolheu, que tem algo diferenciado ali. Você está aí, diga amém. Não foi o que aconteceu com os filhos de Samuel, onde o comprometimento de temor era em níveis muito diferentes. Eles viviam uma vida mais leve, né? Uma vida sem tantas responsabilidades, sem tantas consagrações. E aí o povo daquela época observava: se Samuel morrer, quem é que vai ser? O líder que vai falar com Deus. Os filhos de Samuel, nós estamos ferrados. Nós estamos ferrados. Vamos ser governados por homens tão frágeis que vai ser difícil conseguir ouvir a voz do Senhor de fato e de verdade. Então eles procuram Samuel. E eles dizem para Samuel assim: a gente está percebendo que o seu tempo está acabando, que não vai demorar muito. Você já tem idade. E nós vamos viver como se a gente não tiver um líder sobre Israel. Então eles sugerem, é a primeira vez na Bíblia Sagrada, que eles sugerem que um homem seja levantado de forma aleatória. E eles dizem para Samuel: é chegada a hora de a gente levantar um rei sobre a terra. Um homem que vai nos governar. E aí a Bíblia diz que isso fechou o coração de Samuel, porque quando eles dizem que eles querem um rei, eles estão dizendo: nós precisamos de uma liderança. A de Deus não serve mais. Nós queremos levantar uma liderança humana, alguém que esteja à frente para responder, para corresponder, para dar diretrizes, para governar. Nós cansamos de depender da voz de Deus. Nós cansamos de depender de uma voz profética que se manifesta no tempo que ela quer, na hora que ela quer. Nós precisamos de alguém aqui perto. Nós precisamos de alguém que nós podemos falar, ver. Então eles dizem para Samuel: nós precisamos que você levante um líder para nós, que você unja esse homem rei, para que a gente possa ter esse representante legal sobre a terra. Aí você viu a conversa de Samuel com Deus. E amigo, eu não queria estar na pele de Saul não, porque mais na frente a Bíblia vai dizer para nós que ele foi o escolhido. Mas olha a resposta de Deus para Saul. Lê com carinho o versículo 7. Disse o Senhor a Samuel, a resposta de Deus para Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim. Olha o que Deus está dizendo: faz o que eles querem, eles não querem em mim mais. Resolve, Samuel. Porque eu não vou ficar discutindo com gente que não me quer. Eu não vou ficar argumentando com gente que já decidiu no seu coração que não me quer. Faz o que tem que fazer, Samuel. Dá o que eles querem. Porque eles não estão rejeitando você como profeta. Eles não estão rejeitando você como um homem que professa a minha voz. Eles estão rejeitando a mim, Samuel. Eles estão rejeitando a voz que fala com você. Aí ele continua e diz assim:
para eu não reinar sobre eles, segundo todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Olha o que ele está dizendo. Depois de tudo que eu fiz por eles, depois de toda a guerra que nós vencemos, depois de ter tirado eles do Egito, depois de ter sacrificado, depois de ter operado sinais e maravilhas, mesmo assim, eles decidiram servir a outros deuses. E eles agora estão escolhendo outros no seu lugar, Samuel. Exatamente como eles fizeram comigo esses longos anos. Eu não sei você, mas eu sinto um embargar da voz de Deus quando eu leio esse texto. Não é fácil lidar com a ingratidão. Não é fácil lidar com um povo que você dá, que você cuida, que você ama, que você perdoa, que você trabalha, que você inspira, que você move o que eles precisam para no final eles dizerem assim, está demorando demais, levanta outro. Deus estava triste. Deus estava triste. Mas falou para Samuel, faz o que tem que fazer, porque eu não quero homens que me obedeçam ou escolham me ouvir por obrigação. Eu preciso ter servos, não homens debaixo da lei. E aí ele dá autoridade a Samuel de escolher esse homem, só que ele diz assim, não faz de qualquer jeito não, Samuel. Reúne esses líderes e explica para eles a diferença de lidar com o homem. A diferença de lidar com um governo terrestre e o governo que eu estabeleci até o dia de hoje. E aí esses versículos que eu pulei, porque são muitos detalhes, mas eu vou resumir para você. Deus estava dizendo, eles vão lidar com um homem que tem poder de tirar mulheres de dentro de casa. Onde ele vai dizer, eu quero que as mulheres vivam no meu palácio. Como rei, como autoridade física, legal sobre a terra, ele tem como governar a economia. Ele vai dizer, agora tudo meu, vocês não têm mais direito à terra, vocês vão trabalhar para mim, porque eu sou o rei de Israel. Vocês serão escravos, vocês serão servos, vocês vão ter que trabalhar, vão pagar impostos, vocês vão se submeter, ele vai impor que vocês vão pelejar guerras que sejam do interesse dele, guerras que sejam para saciar a sua vaidade. E vocês vão precisar entender que serão obrigados a estar lá. Porque diferente de mim, eu sempre levantei e inspirei homens a irem à guerra para pelejar por suas próprias conquistas. Por coisas que iriam mudar as suas próprias vidas. Agora não, porque agora o governo não é celeste, é terrestre. Agora, Samuel, explica para eles que tudo que eu fiz, que tudo que eu dei, que tudo que eu provoquei, que tudo que eu ensinei, era para promovê-los. Uma terra boa que emana leite e mel. Uma experiência de domínio, de conquista e liberdade. Mas eles não querem não. Eles querem seguir a um homem que vai determinar a partir de agora a história das suas vidas. Que vai determinar comportamentos, que vai determinar a vida financeira, que vai determinar casamentos. Explique em detalhes para eles, Samuel, o que o rei terrestre tem de poder e autoridade. Aí o Samuel começa a ler e falar, depois você lê com carinho, não vou me deter esses detalhes, porque eu não vou pregar sobre isso. Aí no versículo 18... depois de ele falar tudo, depois de ele falar todas as regras, depois de ele falar tudo o que um poder de um rei terrestre tinha, aí ele termina o discurso dizendo assim, então, naquele dia clamareis, por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor, sabe o que ele está dizendo? Vocês não escolheram ele? Segura a bomba. Vocês que lutem. Cada um com seus problemas. Quando começar a dar ruim, não lembra de mim não. Quando começar a apertar, não lembra de mim não.
Quando vocês começarem a lembrar que vocês têm um Deus, que vocês podem orar, que vocês podem interceder e pedir ajuda, eu não estarei lá para responder. Sabe por quê? Porque foi escolha sua. Porque foi você que colocou ele lá. Eu não tenho nada com isso. Aí Deus continua, e ele diz assim: porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós. Depois de tudo que Samuel disse. Depois de tudo que Samuel explicou. E ainda disse para eles: não contem comigo quando der ruim com esse rei, porque eu não vou ouvir vocês. Eles disseram, igual criança mimada: estou nem aí, a gente quer um rei. Eu não estou nem aí para o que ele diz. Eu não estou nem aí para esses avisos que ele está trazendo. Eu quero um rei terreno. Nós queremos um rei. Que seja levantado o rei Samuel. Não me importa o que Deus está dizendo. Não me importa a opinião de Deus. Não me importa as consequências. Nós queremos ser governados por um rei terrestre. Continua lendo a Bíblia. Para que sejam também, como todas as nações, o nosso rei poderá governar-nos. Sairia diante de vós e fazia as vossas guerras. Olha a desculpa deles: a gente quer ser igual a todo mundo. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós nunca seremos iguais a ninguém. Nós somos o povo escolhido de Deus. Não seremos comparados a ninguém. Mas às vezes nós damos passos para trás. Às vezes queremos ser confundidos como a maioria, quando Deus quer nos fazer exclusivos. Quando Deus quer nos tratar de forma separada, independente. A gente só quer viver o que todas as nações vivem. Todas as nações têm um rei terrestre. Nós queremos um rei terrestre. Quando o próprio Deus disse: eu sou o teu Deus, Israel. Não terás outro, não vai precisar de mais ninguém. Se eu estou com vocês, se a minha mão direita está sobre vocês, o que é que pode faltar-lhes? Versículo 21. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras que o povo as repetiu perante o Senhor. Você imagina Samuel tendo que dizer isso para Deus. Então, Senhor, puxa uma cadeira, senta um pouquinho, toma uma água. Fica relaxado que eu tenho uma coisa para dizer. Mesmo depois de todas as regras, eles não quiseram você. Mesmo depois de todas as condições que eu tive que expor, eles preferiram um homem comum. Eles querem um rei e eles querem ser como qualquer outra nação. Imagina o coração de Deus nisso. Imagina Deus abaixando sua fronte, abaixando os seus olhos e se sentindo excluído de um convívio, de uma aliança, de um povo que ele chamou de seu, que ele deu o seu próprio sobrenome. Deus ficou muito magoado. Eu quero começar a pregar para você nessa noite na autoridade do nome de Jesus. Nunca acontecerão grandes obras quando nós temos um Deus magoado. Respostas sobre a terra jamais serão encontradas de forma clara e objetiva, que possam ressaltar e resolver problemas e questões quando nós temos um Deus ferido e magoado. Pastora, mas Ele é soberano sobre todas as coisas. Será que Ele levou isso tanto em consideração? Ama um filho. Espera um momento que Ele vai olhar para você e vai dizer: mãe, eu prefiro a mãe da minha amiga.
Porque ela é bem mais legal que você. Ela parece como todas as outras mães, porque você é mãe, você é diferente. E não é legal andar com você. Imagina o que o coração dessa mãe sente quando ela é rejeitada pelo próprio filho. Foi o sentimento que Deus sentiu. Quando o povo diz, nós não queremos ouvir a sua voz, levanta um homem para nos comandar, nós vamos ter muito mais liberdade com ele. Deus ficou magoado. Mas ele disse a Samuel, não é o que eles querem? Tem coisa que você faz para os seus filhos, mesmo não querendo fazer. Ele perturba tanto, enche tanto o seu saco, você diz, tá bom menino, vai. Mas você diz assim, não é o que você quer. Mas eu já estou te dizendo, não vai dar certo. Mas eu já estou te avisando, você vai sofrer com essa escolha. Foi a mesma coisa que Deus fez. Foi a mesma coisa que Deus fez. Aí a Bíblia vai dizer para nós. A Bíblia vai dizer para nós. Que eles então reúnem as tribos. Das tribos o nome de Benjamim é levantado. O nome da tribo de Benjamim é levantado. E eles reúnem toda a tribo de Benjamim. E dentro da tribo de Benjamim, eles escolhem um homem. A Bíblia chama ele de Saul. E ele diz, é um homem diferenciado. Era como se fosse eu hoje, nos dias de hoje. Porque ele diz assim, quando ele está no meio da multidão, ele é mais alto, os seus ombros estão acima de todas as cabeças. Tipo eu aqui. Né? Desde os 15 anos, 14 anos, muito acima dos ombros dos outros. Ele diz, além disso, ele é bonito. Que homem bonito. Saul era um homem muito bonito, elegante, alto, bonito. Então, esse é o nosso rei. Samuel, unja o rei. Porque é ele que nós escolhemos. Aí a Bíblia vai dizer para nós, conta essa história toda, Samuel vai até ele. Unge. Olha o versículo, o capítulo 10. Versículo 1. Tomou Samuel um vaso de azeite. Ele derramou sobre a cabeça e o beijou e disse, não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a tua herança, o povo de Israel? Ele cumpre o que o povo pediu. E Saul passa a ser o rei. E Saul passa a ser o rei que o povo tanto clamou. E eu comecei a pensar a respeito sobre os dois reinados, né? Quando a gente vai a Israel, ninguém fala de Saul. Mas quando você andar comigo pelas ruas de Jerusalém, a gente vai andar junto e vai dizer, aqui é a torre de Davi. Aqui é a estrada, o caminho de Davi. Lá, Belém, a cidade Eufrata de Davi. Tudo tem referência ao Davi. Mas não se fala do Saul. O Saul consta aqui, como um nome, como uma história. E eu falei para Deus, qual que é a grande e a principal diferença entre o reinado de Saul e o reinado de Davi? Eu já fiz essa pregação muitas vezes, eu mesmo defendi teses mirabolantes, declarando que Saul era guerreiro, fazia parte do exército, ele tinha autoridade na guerra, que Davi tinha um coração diferenciado. Já defendi muitas teses, até que Deus falou comigo assim, o tempo. E aí eu falei para Deus, como assim o tempo? Aí ele repetiu, a diferença dos dois reinados para mim é o tempo. E aí eu sabia que eu precisava entender o que é que Deus estava me revelando. E eu comecei a estudar, né? E aí comecei a entender que a palavra tempo foi traduzida, vem da orientação grega, onde os gregos tinham dois deuses, né? Um chamado Cronos e outro chamado Kairos. Um deus Cronos era um Deus que regia o tempo momentâneo,
Põe para mim, por favor. Põe o outro, por favor. Cronos. Isso, o outro. O texto. Tá ótimo. Cronos é o nome dado para a personificação do tempo, de acordo com a mitologia grega. Atualmente, Cronos é a definição do tempo cronológico e físico, compreendido com os anos, com os meses, os dias, as horas, os minutos, os segundos. Então, o deus chamado Cronos, na Grécia Antiga, ele era responsável para dominar e controlar o tempo terrestre, o tempo que podia se contar. Então, onde a gente conta os minutos, as horas, né? As semanas, os meses, os anos. É por isso que a gente consegue usar o termo cronologia, cronológico, estabelece um marco de tempo, né? Muitos de nós têm uma Bíblia chamada Bíblia cronológica, que é uma Bíblia exatamente escrita na ordem de que ela foi escrita, não na ordem que a gente lê aqui. Então, a palavra tempo passou a ter 2 significados, por conta da influência desses deuses. Põe o Kairos para mim. E o Kairos é uma palavra de origem grega que significa momento certo ou oportuno, relativa a uma antiga noção de que os gregos tinham do tempo. Então, o segundo deus, chamado Kairos, era um deus que também governava o tempo, mas um tempo perfeito. Um tempo que não podia se contar. Um tempo que não se podia medir. Um tempo que não tinha uma forma exata, mas se traduzia como algo que acontecia dentro de um estado. E toda vez que o Kairos se manifestava, toda vez que esse tempo, desse momento certo, se manifestava, algo poderoso acontecia. Então, tem mais alguma? Olha lá. Kairos e Cronos. Já o conceito de Cronos está relacionado com a ideia de tempo cronológico e físico, com as horas, os minutos, os dias, etc. Para a igreja cristã, os termos Kairos e Cronos são antagônicos, no sentido de um significar o tempo de Deus, Kairos, e o outro o tempo dos humanos, Cronos. Então, para Deus, eles usaram a terminologia, mas para Deus existe muita diferença. Existe uma diferença muito grande entre o tempo humano, que é chamado de Cronos. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, vamos aprender a falar grego? Diga para ele, Cronos é o tempo humano. Diga que se pode contar. E o Kairos? É eu que estou perguntando. E o Kairos é o tempo de Deus, é o tempo do momento certo, é o tempo da execução do propósito, é o tempo do estabelecimento da vontade perfeita e soberana do Senhor. Kairos era filho de Zeus, que também na mitologia tipifica Jesus, filho do Deus. Zeus era o principal deus da mitologia grega, e ele tem um filho que eles chamam de Kairos, que é esse detentor desse tempo especial. Então, olha o que os gregos já estavam tentando ensinar para mim e para você, que o Filho do Deus, do nosso Deus Altíssimo, esse teria poder e propriedade de estabelecer um tempo perfeito na minha vida e na sua vida. Então, quando eu perguntei para Deus qual que era a grande diferença do reinado de Saul para o reinado de Davi, Deus falou comigo, o tempo. E aí eu entendi que existiam 2 fórmulas de tempo. Um era o tempo humano, estabelecido pela contagem humana. E o outro era um tempo perfeito de Deus. E eu falei para Deus, o que isso significa? No tempo humano, a contagem do tempo humano está debaixo de ansiedades, de necessidades, de escolhas. A contagem do tempo humano é pautada em cima daquilo que eu quero que seja executado sobre a terra.
Então você diz assim, que dia é hoje? Que dia é hoje? 24. Mais ou menos, faltam uns 10 dias para eu receber, aleluia. Aí você conta se amanhã é 9, 8. Por quê? Porque por detrás da contagem do tempo existe uma ansiedade. Atrás da contagem do tempo existe um momento de você saciar aquilo que você necessita. Então, atrás da contagem do Cronos, você diz assim, eu vou fazer 18 anos. Aí, qual que é a piada que você escuta? Daqui a pouco vai chegar o tempo de casar. Crente casa cedo, irmão. Os que passaram dos 25 tem que fazer voto para casar, né? Para ver se o negócio anda. Aí começa, vamos casar. Já está no tempo, hein? Quantos anos você tem, menino? Tenho 20, já está no tempo, já tinha que ter feito faculdade. Já tinha que ter estudado. Você já tinha que ter feito isso, já tinha que ter feito aquilo. Por quê? Porque ansiedades, escolhas determinam cronos. Escolhas determinam cronos. Formações determinam cronos. Necessidades determinam cronos. E quando você é gerado debaixo de ansiedades, de escolhas, de necessidades, você é gerado debaixo do Cronos. Tudo aquilo que acontece na sua vida e que o tempo é determinado pelo tempo que se conta aqui nessa terra, você está sendo forjado e gerado dentro dessa estrutura de tempo terrestre. Para pensar, e eu fiquei doida com isso. Porque eu adoro quando Deus faz isso comigo, né? Porque Ele não me dá moleza, não. Ele joga bomba e vai passear. Vai andar de carruagem. E eu comecei a falar com o Espírito Santo. Já que Deus foi dar uma voltinha, fala comigo você. Aí Ele falou assim, lembra da Sara? Todos os óvulos que uma mulher vai gerar ao longo da vida dela, é colocado dentro dela, ainda quando ela está dentro da barriga da mãe. Nenhum óvulo é formado depois que a criança nasce. Todos o que ela vai usar ao longo de toda a história da sua vida, é colocado dentro da mulher, do bebezinho feminino, dentro da barriga da mãe. Aí ele disse assim para mim, o Cronos dizia, Sara não pode mais. O Cronos dizia assim, ela tem 120 anos e as regras cessaram, não tem mais tempo terrestre para gerar. Como que Sara viveria a fundamentação de ser mãe, se o Cronos já tinha passado? Se o tempo terrestre dela já tinha passado? Ninguém é mãe com 120 anos. Ninguém gera depois que as regras cessaram. O problema é que a diferença da Sara, que era condenada por estar fora da idade terrestre, do tempo terrestre, a vida da Sara estava sendo governada pelo Kairos. Ela gastou todos os óvulos que ela tinha ao longo de toda a sua história. O Kairos guardou um. As regras foram embora. O Cronos passou. Mas o Kairos reservou um aqui. Quando o Kairos disse, é agora. Abraão, você vai dar à luz a um filho, o filho da promessa. Ele estava aqui guardadinho, debaixo do Kairos de Deus. O óvulo cai no útero e espera o tempo da fertilização. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso?
Nós fomos treinados para viver no Cronos, quando Deus quer uma geração guiada pelo Kairos. Uma geração que não é guiada pela ansiedade, uma geração que não é guiada pelo imediatismo, uma geração que não é guiada pelo que eu quero agora, pelo que eu preciso fazer amanhã. Mas uma geração que entende que diferente do crono que é contado, que se mede, o Kairos está na dispensação do Senhor. O Kairos só precisa do sim de Deus. O Kairos só precisa de uma autorização do céu. Não se mede em dias, não se mede em meses, não se mede em ano. É por isso que uma vez foram ter uma conversa com Deus. Foram ter uma conversa com Deus e dizer para Deus assim: como é que você mede os dias? Ele diz: para mim um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que Deus quis dizer com isso? Vocês estão muito apegados a tempo. Eu vivo, eu me manifesto, eu opero. Vocês é que ficam preocupados com o tempo, eu não. O que vocês contam em para mim são quase 1000 anos. E para mim, às vezes quando vocês acham que o tempo passou demais, como agora, nós estamos na nossa contagem, 5.000 e poucos dias de formação, desde do haja luz, do estabelecimento da terra, Gênesis capítulo 1. 5.000 e poucos anos, quase 6.000, Deus está contando. Estamos no 6º dia. E sabe o que vai acontecer? Quando eu entrar no 7º dia, eu vou descansar. Vai lá comigo. 1 Samuel, capítulo 16. Verso 2. Como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Você acha mesmo que Deus precisava de Saul? Ele já tinha escolhido Davi. Mas Davi ainda não estava dentro do cronos de Deus. Davi ainda não estava pronto. Então, o povo ficou angustiado, querendo um rei terrestre. Deus permite que Saul seja levantado para governar a terra e os homens de Israel. Enquanto Deus continuava a enamorar Davi, entendendo, no momento, nós estamos vivendo o Cronos, mas Davi, o Kairos está chegando para você. Davi, quando o Kairos chegar, quem é que vai impedir eu de escolher o rei sobre Israel? Ele diz para Saul: é chegada a hora, eu preciso que você vá a um lugar para mim. E Samuel se preocupa: como é que nós vamos fazer? Eles podem achar a presença de um profeta era complicado, porque as pessoas julgavam. O profeta está vindo nos visitar, ele vem para nos amaldiçoar, ou ele vem para trazer uma bênção? Como é que nós vamos fazer isso? Aí Deus fala para Samuel: fica tranquilo, leva um animal para você sacrificar, entra na cidade e diz que você vai em paz, mas eu preciso que você chegue até Jessé. Eu preciso que você chegue ao seio dessa casa e dessa família. E aí você conhece a história, não vou ler. Ele chega na casa, aqueles monte de filho homem. E Samuel olha e diz: uau, esse mais velho é bonitão, hein? Vou ungir o rei. Deus falou: não é esse. Porque você, como um homem terrestre, escolhe pelo que vê. Eu escolho pelo coração. Não é esse que eu quero. E vai se levantando os outros irmãos de Davi. Ele: não é esse, não é esse, não é esse.
Não é possível, acabou. Tem um pequeno, ruivo, sardento, cuidando das ovelhas do pai lá fora. Ninguém senta na mesa enquanto o pequeno não chegar. Vamos esperar o pequeno chegar. Quando o pequeno chegou e entrou pela porta, todo sujo, fedendo a ovelha, e estava trabalhando, Deus olha e diz: Samuel, esse é o meu rei. Pega o teu chofim com azeite e derrama sobre a cabeça com ele e o estabelece rei. E o que acontece? Daquele dia em diante, Davi continua tendo a vida normal. Por quê? Porque o cronos, o tempo físico, precisava se estabelecer, terrestre, natural, para que o crono de Deus se manifestasse sobre a terra. Ele já tinha recebido uma unção, ele já tinha sido escolhido por Deus, mas não era ainda o momento dele reinar. E Davi passa por muitas lutas, por muitas situações, até que ele, enfim, se apossa do trono em Israel verdadeiramente. Pastor, o que a senhora quer dizer para nós? O cronos é estabelecido debaixo de necessidade. Nós precisamos, nós queremos. O kairos é em cima de propósitos. Ninguém acelera o tempo de Deus. Ninguém retarda o tempo de Deus. É na hora certa. É no tempo que prover o cumprimento de um propósito. Nós estamos gerando Saúl ao invés de Davi. Porque nós queremos efeitos imediatos, respostas imediatas. Nós queremos que o tempo seja nosso amigo. Nós queremos viver experiências dentro do nosso tempo. Se o Senhor não fizer até o final desse ano, eu não sei não, hein? Quando o kairos de Deus vai muito além das nossas expectativas. Amigo, você pode estar vivendo uma vida normal até o dia de hoje, e Deus virá a chave para o kairos amanhã. Muda tudo, porque você não está mais debaixo de um propósito terrestre, você não está debaixo mais de uma verdade, de uma ansiedade, de algo que você quer conquistar. Você começa a entrar e viver um tempo que foi estabelecido pelo próprio Deus para você. E aí o que acontece quando a gente vive o kairos? Não tem perdas. Quem vive o kairos não perde batalhas. Quem vive o kairos não pode ser morto, não pode ser abatido, não pode ser envergonhado, não pode ser humilhado. Pastora, Saúl fez de tudo para prejudicar Davi. E como é que Davi dava? Paz e amor. Ele entra numa caverna e Saúl, a Bíblia diz que ele está aliviando o ventre. Você já sabe o que ele estava fazendo, né? Davi entra lá para se esconder. E os guerreiros dizem para Davi assim: olha aí como é que Deus está te entregando ele na sua mão. Mata ele. É a hora. Você vai ficar livre. Olha só, quando Saúl morrer, você assume o trono, que você foi ungido para ser rei. Era uma mentira? Não. Mas o Davi tinha entendimento. Isso é cronos. Se eu tenho que fazer na força do meu braço, é cronos. Se eu tenho que dar jeitinho para acontecer, é cronos. Se eu tenho que pedir favor para acontecer, é cronos. Por que, pastora? Porque o kairos acontece na hora que tem que acontecer. Não é na força do teu braço. Não é debaixo da tua opinião, não é debaixo dos seus achismos. Quando o kairos de Deus tem que acontecer, acontece. O que Davi falou? Não vou precisar matar Saúl não. Sabe por quê? Porque o kairos de Deus já está escrito para a minha vida. Ele vai lá, puxa um pedacinho do manto do Saúl. Corta um pedacinho do manto do Saúl. Para o Saúl saber que ele podia ter acabado com a vida dele ali, mas ele não fez. Sabe por quê? Porque quem está vivendo debaixo do kairos sabe que a hora dele vai chegar.
Você não precisa derrubar ninguém. Você não precisa humilhar ninguém. Você não precisa ser ingrato com ninguém. Você não precisa trair ninguém. O teu tempo chega quando você está debaixo do Kairos. Vou bater um pouquinho mais. Quem vive o Kairos não tem ciúme. Se você tem ciúme do teu irmão, você está vivendo o Cronos. Você está olhando ele agora. Você quer o lugar dele agora. Você quer fazer o que ele faz agora. Quando Deus está dizendo, mas eu não quero agora. Quem vive o Kairos, amigo, não está preocupado com a direita nem com a esquerda. Quem vive o Kairos sabe que o governo da sua vida está estabelecido na mão de Deus. Quem vive o Kairos de Deus sabe, se ele me levantou, ele vai cumprir. Ele é doido. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Se ele me ungiu rei, eu vou ser rei sobre Israel. Se você está vivendo debaixo do Cronos, você tem medo. Pastor, eu estou com medo. Eu não sei o que vai ser amanhã. Eu não sei o que vai acontecer. Você está no Cronos. Porque quando se vive debaixo do Kairos, a tua dependência é total no Senhor. Quando que a tua casa vai ser salva? Não sei. Quando seus filhos vão voltar? Não sei. Quando que as coisas vão acontecer? Não sei. Quando que o propósito que Ele te entregou vai acontecer na sua vida? Não sei. Mas por que você está assim? Com um sorriso nos lábios? Por que você não se abate? Por que você não fica chorando pelos cantos? Por que a depressão não te pega? Por que você não fica reclamando? Porque eu estou no Kairos de Deus. E quando eu estou no Kairos de Deus, as coisas dessa terra não me manipulam. As coisas dessa terra não ditam para mim o tempo que elas têm que se estabelecer. 120 anos Sara estava. E o mundo dizia, Sara não pode, Sara não pode, Sara não pode. E Deus olhando lá de cima dizendo, o Kairos é meu, o Kairos é meu, o Kairos é meu. O mundo hoje está olhando para o Brasil com olhos hoje. Nosso país virado do avesso, as entranhas aparecendo. Mas quem confia na palavra, já profetiza o Brasil. O Brasil é o celeiro para as nações. Os nossos profetas vão invadir os 4 cantos dessa terra. Milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas se renderão a Cristo Jesus por causa de homens e mulheres com a nacionalidade brasileira. Mas pastor, eu escuto isso desde que a minha avó converteu, porque está contando Cronos. Mas amigo, quando o Kairos de Deus chegar sobre o nosso país, a terra que sempre plantou para exportar, vai plantar e vai sobrar para mim e para você. Quando o Kairos de Deus chegar sobre nós, o mundo vai ficar boquiaberto. Mas não é um país de terceiro mundo. Mas não era um país que estava condenado à prostituição, à corrupção, ao engano, à mentira. E Deus vai dizer, isso tudo estava dentro do Cronos, não do Kairos. Porque desde que o tempo é tempo, desde que o mundo é mundo, eu anuncio às nações, os meus profetas virão de lá. Sabe qual que é o problema? A gente quer resposta no Cronos. E Deus não responde no Cronos, Deus só responde no Kairos. Aí você diz para Deus assim, quando é Deus? A gente chora e diz, quando é que o Senhor vai salvar essa nação? Aí Ele repete assim, eu vou salvar essa nação. Porque 1000 anos para Deus é como um dia é como 1000 anos. Não adianta perguntar para Deus.
Que tempo que isso vai acontecer? Quando que isso vai acontecer? Deus não responde no Cronos. A resposta de Deus para mim e para você sempre será no Kairos. Espera-te no Senhor. Espera no Senhor. E deleitarás. Serás respondido. Contemplarás a glória de Deus, serás restaurado. Não é no teu tempo, é no meu tempo. Não é na tua hora, é na minha hora. E quando chegar a minha hora, o momento certo, o momento perfeito, o momento que opera milagres, tudo vai mudar. A minha pergunta para você essa noite é: você quer ser gerado no Cronos? Onde você vai passar a vida toda dependendo de coisas, de circunstâncias, de pessoas, necessitando de ajuda, de empurrões. Ou você vai ser gerado no Kairos de Deus. Um homem ungido no Kairos de Deus não tem medo de outros que também são levantados pelo mesmo Espírito. Porque quem é gerado no Kairos não vive por espírito de competição. Porque tudo aquilo que Deus disse para mim, vai acontecer para mim no tempo dEle. Você vai fazer oração contrária, você vai entregar a obra do Satanás na esquina contra a minha vida, contra a vida da igreja. Você vai amaldiçoar, você vai declarar um monte de baboseira. E Deus está olhando e dizendo: isso é coisa de gente que foi gerada no Cronos. Porque quem foi gerado no Kairos sabe, ninguém muda um destino que Deus estabeleceu. Deus disse: Samuel é o pequeno, é o ruivinho, é o sardento, que ninguém dá nada para ele. É ele que vai ser rei de Israel. E eu imagino Samuel olhando e dizendo: mas é tão pequeno. O Saul é tão alto, tão bonito. E aí Deus disse assim, numa conversa, quando Davi estava à beira do leito de morte. Deus disse a Davi: estou te prometendo, toda a sua geração vai sentar no trono de Israel. Sabe por quê? Porque você foi gerado no meu Kairos. Ninguém vai tirar o trono dos seus filhos, a não ser eles mesmos, por consequência dos seus próprios atos. Porque aquilo que eu dou, eu não tomo. Aquilo que eu estabeleço não cai, não se perde. E quem vive debaixo do Cronos sofre de ansiedade, enquanto os filhos gerados pelo Kairos sabem esperar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Fique de pé no seu lugar. Qual que é a grande diferença de Saul para Davi? Saul foi gerado pelo Cronos. Saul foi levantado pela necessidade. Saul foi levantado pela oportunidade. Saul foi levantado porque o povo queria um representante, não a Deus. Davi foi gerado debaixo do Kairos de Deus. Cada dia da vida do homem que foi gerado no Kairos de Deus é importante. Se você foi gerado dentro do Kairos de Deus, amigo, um vai cair à direita, 100 vão cair à tua esquerda, mas você não vai ser atingido. Por quê, pastora? Porque você está dentro do Kairos de Deus. Deus precisa que você viva. Deus precisa que você tenha saúde.
Deus precisa que você corresponda, porque Ele estabeleceu um kairós para você que você vai ter que cumprir. Não é porque você é bom, não é porque você é inteligente, ou porque você tem sorte que você já se livrou de 10 mil acidentes, que era para você ter morrido naquele assalto, que era para você ter morrido naquele capotamento de carro, e não aconteceu nada com você, você saiu ileso de lá. Por quê, pastora? Porque você está no kairós de Deus. E dentro do kairós de Deus nada pode perder o controle. Por quê, pastora? Porque o propósito precisa ser estabelecido. Cronos geram filhos da ansiedade. Kairós geram filhos do propósito.